Oi, eu sou a Laris e seja bem-vindo a mais um vídeo. Seja bem-vindo ao quadro Diário de um Proletário, onde eu compartilho as minhas experiências que já tive no mercado de trabalho. Hoje eu vou falar sobre a minha primeira entrevista de emprego. E, bem, a minha primeira entrevista de emprego foi uma coisa meio curiosa. Como estava me candidatando para uma vaga de aprendiz, acho que tentaram não exigir muito, sabe? Então posso dizer que eu tive um pouco de sorte até. Porque na hora que eu me candidatei à vaga, eu nem sabia para qual área era. Então, quando eu fui fazer a entrevista, foi com uma moça do RH e um dos entrevistadores seria o meu futuro chefe. E ele perguntou se eu sabia usar o Excel e na época eu não usava muito. Então eu fiquei tipo, eu não sei não, moço. Porém, na sequência ele perguntou se eu entendia sobre arte. E é uma coisa que eu entendia, afinal. Nessa hora eu me gabei demais, eu falei que eu esbanjava a arte, eu chorava a arte, eu respirava a arte. E aí teve outras perguntas como horário, pretensão salarial, essas coisas mais básicas, né? Ao todo a entrevista não levou nem 10 minutos. E eu fiquei aliviada por ter sido tão rápido, porque eu achei que ia levar pelo menos uma meia hora e eu não fazia ideia do que eu ia ficar falando por meia hora em uma entrevista. Depois de um tempo, me mandaram mensagem avisando que eu tinha passado na entrevista. Só que me passaram um horário errado por mensagem. Acontece que tinham me contratado pro período da tarde e me passaram o horário da manhã. Então eu fui no meu primeiro dia no horário da manhã. E quando eu cheguei lá, as pessoas ficaram tipo, ué, não era pra você estar aqui. E com certeza ficou um clima bem desagradável, tipo, então tá bom, né? Mas eu mostrei pra eles que na verdade tinham me mandado esse horário pra eu aparecer lá e tudo ficou resolvido. Então o meu primeiro dia ficou sendo de manhã e aí eles me passaram meio que uma revisão de tudo que eles faziam lá pra eu poder ficar a par da situação. Mas até aí tudo bem. Teve a integração com um dos carinhas do TI, ele me mostrou as redes sociais da empresa e depois eu fui descobrir que a vaga de aprendiz era no setor de marketing. E enquanto ele me mostrava as redes sociais, surgiu o seguinte diálogo. O carinha do TI disse, então, essa aqui é as nossas redes sociais. E aí eu fui olhando, e ele me perguntou se eu tinha algum conhecimento de software de edição, como Photoshop, Illustrator e etc. E eu disse que não, até porque há pouco tempo eu não tinha nem contato com o computador direito, mas vamos deixar essa informação pra lá. Na hora que eu fui responder, eu comecei a ficar nervosa. Eu pensei, pronto, é agora que eu vou perder meu emprego porque eu não sei usar o Photoshop. Porém, depois que eu respondi que não, eu perguntei pra ele, mas quais são as ferramentas que vocês utilizam aqui? E ele me responde que era o Canva. Ficou um silêncio absoluto por 1 minuto. E bom, pra quem não sabe, o Canva, ele não é a melhor ferramenta pro mundo do design. Ele é uma ferramenta que é muito boa, porém, ela não é num nível tão profissional. Ela é uma ferramenta mais acessível para empresas pequenas, tipo uma lojinha online que está começando há pouco tempo. Não para uma empresa que é considerada como uma multinacional. E eles não usavam nem o Canva Pro. Pelo amor de Deus, como você é uma empresa multinacional que usa o Canva e não é nem a versão Pro? Enfim, mas como se não fosse suficiente aquele silêncio constrangedor, eu fui responder e eu não sei por que eu respondi desse jeito, mas eu simplesmente acabei falando. Dá pra ver. Nossa, que clima de bosta que ficou. E a minha intenção não era ser arrogante nem nada, porque realmente você percebe quando você utiliza o Canva que alguns elementos entre uma arte e outra, mesmo que sejam feitos por pessoas diferentes, acabam ficando semelhantes. Então quando você vê artes do Canva, você percebe um certo padrão nelas e você repara que é do Canva. Essa era a minha intenção, mas eu não consegui dizer isso, então eu só fiquei parecendo muito arrogante mesmo. Ai, gente. Bom, mas mesmo assim, eu fui dando sempre o meu melhor com a ferramenta que eu tinha em mãos. Tanto é que depois de um tempo eu descobri algumas outras ferramentas que eram gratuitas e que também podiam ajudar no meu trabalho para deixar ele melhor. Tanto que depois de um tempo eu até sugeri que a gente fizesse alguns vídeos pra postar nas redes sociais e era bem legal porque acabava pegando uma audiência boa. Foi aí que eu percebi que eu tinha uma certa paixão por marketing e habilidade para editar vídeos. Não são das melhores, mas foram úteis. E apesar de o trabalho ser como aprendiz, eu acho que eles só facilitaram na hora de me contratar.
Porque daí pra frente, as coisas que eu ia fazendo, mesmo num prazo muito curto de tempo, eram altas demandas. Uma vez eu até planejei artes que seriam utilizadas num evento que a empresa participaria. E eu nem sabia que isso podia acontecer em algum momento. Tipo, que eu teria que ajudar nessa parte, porque eu não tava esperando, eu nunca tinha feito isso na vida. E eu acho que o mercado de trabalho ele é um pouco assim. Mesmo que você esteja bem preparado ou você não saiba quase nada, você vai aprender muito na prática. Você aprende a lidar com demandas quando realmente existem demandas. Quem diria, não? Por sorte, o meu trabalho sempre foi bem tranquilo. As pessoas ao meu redor eram pessoas bem legais e eles tinham bastante paciência quando eu tinha dúvidas e tudo mais. Já aconteceu muitas outras situações onde eu acabava dando umas bolas fora de vez em quando. E eu achava que isso ia ser um super problema e na verdade não. Acabava sendo super tranquilo. Como uma vez em que a gente tava conversando em uma reunião, eu, o meu chefe e o carinha do TI. E a gente tava conversando sobre as demandas que a gente tinha daquele mês. E como a gente tava muito corrido com algumas coisas, outras coisas a gente não tava focando tanto. Uma das minhas funções também era planejar papéis de parede, né, wallpapers, para a área de trabalho. E o carinha do TI, ele subia em todos os computadores, então a gente planejava coisas temáticas. Só que teve um mês em que a gente não tava tendo tempo para fazer isso, e por causa disso a gente fez a coisa mais básica de todas, que era colocar um fundo branco e a logo, só por um tempo, até a gente planejar alguma coisa de fato. E nessa reunião, o carinha do TI comentou que os funcionários estavam reclamando que já estavam cansados daquele fundo e que queriam uma coisa nova, uma coisa diferente. E eu tava tão distraída que eu não sei porquê, eu não sei da onde. Não tive filtro nenhum me segurando naquele momento. Eu acabei falando, problema deles. Quando eu percebi o que eu tinha falado, já era tarde demais. Porém, eu achei que o meu chefe ia ficar bravo, mas não, ele começou a rir, ai meu Deus, eu não sei nem de onde eu tirei isso, não sei por que eu falei isso. Mas ele começou a rir e ele achou muito de boas. Ele sempre levava as coisas de uma forma bem tranquila. E depois disso, eu planejei papéis de parede temáticos para o ano inteiro. Tipo, um para cada evento diferente que tivesse durante os meses. Então a gente tinha de Natal, tinha de Ano Novo, tinha de Páscoa, Dia do Trabalhador e por assim vai. Eu fiquei nesse trabalho por quase 2 anos extremamente longos da minha vida. Então eu tenho bastante situações para trazer aqui para vocês se vocês quiserem. Até um próximo vídeo.